Meu namorado trouxe para casa um felino de rua. Ele alegou que estava excessivamente ocupado no serviço e me solicitou que cuidasse dele. Mas no instante em que ele saiu, escutei o animal resmungar em voz baixa. Ah, quem você está chamando de gato de rua? Seu egoísta, mesquinho e desleal. Então ele virou a cabeça na minha direção. Sua voz estava carregada de pura exasperação. Eu sou um Maine Coon de linhagem pura. Eu custei 80 mil reais, querida. Eu deveria ser um presente romântico do seu namorado para a sua melhor amiga. Mas aqueles dois perceberam que dou bastante trabalho. Ficaram com preguiça de me alimentar, então me empurraram para você. E você está realmente aí parada, sorrindo, cética. Tirei uma fotografia do gato de aparência desleixada e pesquisei na internet. Para meu espanto, era realmente uma raça extremamente rara e cara. Vendo minha expressão atônita, o gato prosseguiu seu discurso insolente. Viu? Eu disse que você não tem noção das coisas. Você está até prestes a abrir mão daquela prestigiada bolsa de especialização clínica em favor da sua amiguinha. Você acha que fazer isso vai te salvar de um relacionamento à distância? Deixa eu te contar. Ele já teve a transferência aprovada. Vai se mudar para a filial de lá em breve. Eles já até escolheram um loft para morarem juntos. Eu mesmo ouvi que assim que ela voltar da especialização, a carreira dela vai decolar. Aquela vaga de chefe de medicina está sendo reservada só para ela. Imediatamente abri meu notebook, redigi minha inscrição durante a noite e a enviei para a caixa de entrada do chefe de medicina pouco antes do prazo final. No nosso grupo do Snapchat, Maya mandou uma mensagem de voz com um tom enjoativamente doce e infantilizado. Chloe, o que eu vou fazer quando me mudar para Chicago? Vou sentir tanto a sua falta. Ethan imediatamente enviou uma mensagem de texto em seguida, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Deveríamos fazer uma vaquinha e ajudar a Maya a alugar um apartamento legal. Não é seguro para uma garota morar sozinha em uma cidade nova. Eu não respondi. Eles simplesmente continuaram conversando sem mim. Ethan, você ainda não é marido da Chloe. Não ouse tocar no dinheiro da minha melhor amiga, mesmo que seja para mim. Ah, pare de fingir. Quem foi que estava chorando no FaceTime da última vez porque um intruso a seguiu depois de um turno da noite? Vamos arrumar um lugar seguro para você não chorar de novo. E quem foi que usou a desculpa de espantar um cara intruso para beber metade da minha garrafa de Cabernet, desmaiar no meu sofá e me forçar a arrastá-lo de volta? Fechei o aplicativo silenciosamente. Maya foi minha colega de quarto na faculdade por 4 anos. Ela vinha de uma origem humilde, então eu a ajudava financeiramente o tempo todo. Seu bordão favorito sempre era: o que eu faria sem você? E Ethan era meu namorado de infância há mais de 10 anos. O único motivo de eles se conhecerem era por minha causa. Meu telefone vibrou de repente. Era uma notificação dizendo que a cota para o meu carro havia sido aprovada. Eu estava de olho naquele carro dos sonhos há mais de 6 meses. Finalmente eu poderia comprá-lo. Enquanto eu planejava o pagamento, a voz do gato ecoou preguiçosamente na minha cabeça. Por que desperdiçar dinheiro em um carro que desvaloriza? Compre imóveis, é muito melhor. Eu congelei. Propriedade nesta cidade? Eu não tenho nem para a entrada. O gato revirou os olhos, sua cauda balançando imperiosamente. Quem falou em comprar condomínios de luxo? Compre as espeluncas. Eu mesmo tenho contatos no mundo felino. Um gato laranja gordo da casa do secretário de Planejamento Urbano me disse que aquela área está prestes a ser desapropriada para uma grande expansão da Disneylândia. 800 mil reais vão virar 10 milhões, entendeu, sua boba? Encarei a notificação de parabéns. Você foi aprovada por 5 segundos e resolutamente cancelei a reserva do meu carro. A ligação do Ethan chegou 1 segundo depois. Ele exigiu saber: por que você cancelou a reserva do carro? Percebi que, como ele entendia mais de carros, eu havia usado o número de telefone dele para receber as atualizações da reserva. Então, seu tom mudou sem o menor esforço. Na verdade, já que a Maya vai se mudar para uma cidade nova, se locomover vai ser difícil para ela. Por que não usamos esse dinheiro para comprar um carro para ela? Uau! Eles realmente estavam agindo como sanguessugas e apenas nas minhas costas, como eu nunca tinha percebido isso antes. Pensando bem, quando Ethan e Maya se conheceram, eles agiam como inimigos, ambos reclamando que o outro estava roubando minha atenção. Mas em algum momento, a dinâmica deles mudou. Ethan começou a comprar duplicatas de tudo para a Maya. Ele até a convidava para nossos jantares de fim de ano, encontros de dia dos namorados e aniversários de namoro, sob o pretexto de me amar tanto que também amava os meus amigos. Na época, achei que ele fosse incrivelmente doce e atencioso. Agora percebo que eu era apenas o escudo. Ao telefone, Ethan ainda estava tagarelando, fazendo planos com o meu dinheiro. Daqueles os 300 mil reais que você economizou,
Dê os 100 mil para a Maya pagar o aluguel e use os outros os 200 mil para comprar um carro decente para ela. Isso deve ser suficiente, respondi casualmente. Claro! Vá em frente e dê uma olhada em apartamentos e carros para ela. Eu preciso tomar um banho. Nos falamos depois. Ethan claramente Olá a não esperava que eu todos, bem-vindo concordasse a tão mais uma facilmente. história Sua aqui voz do se encheu de canal. pura alegria. Espero que gostem Chloe, muito desse você é tão tema. Foi compreensiva. abandonada Você é a 5 dias melhor. depois de No nascer, passado, quando mas ele por me alguma elogiava por razão ser minha mãe compreensiva biológica e Maya me entrava na deixou. conversa com um Vamos obrigada, à melhor história. amiga. Isso aquecia meu coração. Agora relembrando, não era gratidão. Eram eles se regozijando por eu ser tão fácil de explorar. Meu estômago revirou e eu me senti fisicamente enjoada. Desliguei, abri meu notebook, terminei a inscrição para a especialização, conferi tudo 2 vezes e apertei em enviar exatamente 1 segundo antes do prazo da meia-noite. Ufa! Quando a notificação de envio bem-sucedido apareceu, respirei fundo. Querem usar a minha vaga para conseguir uma promoção e um aumento? Querem usar meu dinheiro para morarem juntos e brincarem de casinha? Só nos seus sonhos. Na manhã seguinte, peguei o metrô para o hospital. Quando abri a porta do consultório, Maya já estava lá dentro. Havia um banquete de café da manhã em sua mesa, um sanduíche gourmet e um latte gelado. Ela estava bebendo com um sorriso preguiçoso e satisfeito. Ao me ver entrar, ela pousou o copo e acenou com a caixa do café da manhã para mim com um sorriso malicioso. Meu admirador secreto mandou entregar isso logo cedo. Ele até se lembra de todas as minhas restrições alimentares. Enquanto falava, ela jogou o cabelo para trás intencionalmente, revelando um beijo marcado e recente bem acima da clavícula. Sua voz transbordava uma doçura arrogante. Chloe, você acha que eu deveria finalmente dizer sim a ele? Coloquei minha bolsa na mesa e respondi seca. Bem, você tem que tirar o cavalo do estábulo para ver se ele realmente corre. O sorriso dela enrijeceu por uma fração de segundo, mas ela recuperou rapidamente sua postura fofa, embora um traço de presunção permanecesse em seus olhos. Não se preocupe. Eu com certeza vou apresentá-lo a você no momento certo. Antes que eu pudesse responder, o grupo de WhatsApp do hospital vibrou com uma notificação. Os candidatos à especialização entraram na fase final de avaliação. Os resultados serão anunciados em até 2 dias. Maya olhou para o telefone e os cantos da sua boca praticamente chegaram às orelhas. Ela deslizou até mim e agarrou meu braço com um tom incrivelmente leve. Chloe, de todos, você e eu temos as melhores chances. Já que você não está competindo comigo, eu praticamente já ganhei. O Ethan disse que quer comemorar antecipadamente hoje à noite. Você vem? Puxei meu braço e disse friamente. Estou ocupada. Tenho plantão no ambulatório hoje. Ela piscou, sentindo minha súbita frieza. Por que você está agindo de um jeito tão estranho hoje? Fui até a porta e lancei um olhar por cima do ombro. É hora das suas rondas. Com isso, saí, sem me dar ao trabalho de olhar para o rosto dela. O sol da manhã brilhava através das janelas do corredor, lançando uma luz forte sobre o meu jaleco branco. Apertei o passo em direção ao ambulatório. No final do meu turno, Ethan estava me esperando. Ele se encostou no batente da porta da minha sala, assumindo sua habitual atitude de apaziguador. Chloe, não seja desmancha-prazeres. Mesmo que a Maya esteja indo para a especialização, ela vai ficar sozinha lá. Como amigos dela, deveríamos comemorar e conversar sobre a vaquinha para o aluguel dela. Fechei o prontuário médico nas minhas mãos e olhei para ele. A lista nem saiu ainda. Vocês já estão estourando o champanhe? Ethan engasgou com as palavras. Antes que ele pudesse falar, dei um passo à frente. Pegando Maya completamente desprevenida, puxei a gola da blusa dela. A marca vermelha escura na sua clavícula foi instantaneamente exposta sob a luz fluorescente brilhante. Já que a Maya tem um admirador tão apaixonado que traz café da manhã para ela e deixa sinais todos os dias. Não acho que ela precise de você correndo por aí se preocupando com o aluguel dela, eu disse calmamente, olhando de um lado para o outro para os rostos pálidos deles. Se você tem tanto tempo livre, Ethan, talvez devesse cuidar da sua própria vida. O rosto de Maya ficou completamente branco. Ela se atrapalhou, tentando fechar a gola de volta. A expressão de Ethan congelou e um breve lampejo de culpa cruzou seus olhos. Não perdi nem mais 1 segundo com eles. Me virei e saí direto da sala. Saindo do hospital, peguei um Uber direto para os arredores da cidade. Eu já tinha passado por essa área antes, mas nunca havia prestado atenção nela. Agora que eu estava ali, parecia ainda mais desolada do que eu imaginava. Armazéns abandonados estavam inclinados, com seus telhados de metal enferrujados e cheios de buracos. Tijolos quebrados e ervas daninhas cobriam o chão, mostrando traços fracos de uma velha fazenda de gado abandonada. Alguns currais desabados ainda mal sustentavam suas estruturas de madeira, e o ar tinha um cheiro levemente azedo.
De acordo com o corretor de imóveis, o proprietário anterior queria fazer fortuna criando gado, mas um enorme surto de doença dizimou seu estoque, deixando-o falido. Aquelas terras eram uma batata quente no mercado havia 2 anos. Eu sabia Uma história exatamente o que muito, estava né, fazendo. muito Não interessante e coloquei apenas os categórica, 300 mil sobre aquele reais que rol ali, economizei para o gostou carro. muito, né, Juntei é um cada tema centavo muito das minhas polêmico, economias espero que pessoais e vocês até peguei os sejam 400 mil reais emprestados com meus pais. Com um total de os 800 mil reais, comprei todo esse terreno agrícola desolado. No momento em que assinei o contrato, o corretor me entregou as chaves, me lançando um olhar que sugeria que ele achava que eu era a maior tolinha da face da terra. Eu as peguei. Elas pareciam pesadas na minha mão, mas pela primeira vez na minha vida, me senti completamente segura. Quando cheguei em casa, tranquei o contrato a salvo na gaveta mais funda da minha escrivaninha. Abri meu telefone e vi que Maia tinha acabado de postar no Instagram. O feed dela mostrava um luxuoso jantar italiano, bifes de wagyu, lagostas e sobremesas lindamente montadas. Ethan estava sentado de frente para ela, mostrando apenas metade do seu perfil lateral. A legenda dela era patética. É assim que a amizade acaba? Nós simplesmente nos afastamos, tão de coração partido. Logo abaixo, Ethan já tinha deixado um comentário. Tudo bem, eu estarei sempre ao seu lado. Como se isso não bastasse, ele rapidamente adicionou outro comentário. A Chloe passou dos limites hoje. Peço desculpas em nome dela. Aquela troquinha de mensagens deles me deu um grande desgosto. Eu estava prestes a fechar o aplicativo quando o Maine Coon, que estava ocupado devorando ração úmida premium, de repente soltou um pensamento preguiçoso na minha mente. Com pouco dinheiro estamos. Qual é a pressa? Você se esqueceu do conjunto de joias de grife em ouro maciço que emprestou para a Maia? Bati na própria testa. Como eu pude esquecer daquilo? Quando começamos a trabalhar, Maia reclamou que tinha medo de que seus colegas a menosprezassem. Então ela queria alguns acessórios de alta qualidade para aumentar sua confiança. Ethan se intrometeu, insistindo para que eu emprestasse minha pulseira, colar e brincos de ouro maciço por um tempo. Ele prometeu que me compraria um conjunto novinho em folha depois. Eu não dei muita importância na época. Então entreguei. Mas as promessas de Ethan, como todas as suas outras mentiras, eram sempre adiadas para uma próxima vez. Enquanto isso, Maia os usava em todos os lugares sem a menor vergonha. Eventualmente parou de mencioná-los de vez e até se gabava secretamente para os outros de que eram um presente de um admirador rico. Os preços do ouro haviam disparado recentemente. Aquele conjunto pesava mais de 50 gramas. No valor de mercado atual, valia uma fortuna. Como eu o havia emprestado sem nenhum acordo formal, recuperá-lo não seria fácil. Mas eu não era mais a vítima que costumava ser. Tudo que pertence a mim, eles vão ter que devolver agora. Peguei um Uber para o apartamento alugado da Maia. O Uber parou em frente ao prédio da Maia. Eram quase 10 da noite, mas as luzes do 12º andar ainda estavam acesas. Ela tinha voltado do jantar, então o porteiro me conhecia de vista. Quantas vezes eu não havia passado por aquela entrada carregando pizza, vinho e os problemas da Maia nas costas. Ele me abriu a porta com um sorriso e me deixou subir sem chamar o interfone. Bati na porta 3 vezes com calma. Maia abriu com o rosto ainda maquiado, mas a expressão de surpresa durou apenas 1 segundo antes de ela reorganizar o rosto numa máscara de inocência estudada. Estava de roupão de seda, caríssimo, o tipo que ela sempre dizia que não podia pagar. Chloe. Sua voz tinha aquela doçura artificial de sempre. Que surpresa. Entre. Entre. Entrei sem esperar ser chamada 2 vezes. O apartamento estava diferente. Flores frescas num vaso sobre a mesa de jantar. Rosas brancas, 2,5 pelo menos. Uma garrafa de vinho aberta sobre o balcão da cozinha. 2 copos. Mas Maia estava sozinha. Por enquanto pensei, vim buscar minhas joias. Disse direta, sem sentar. Ela piscou. Um sorriso lento se abriu no rosto dela. Suas joias. Que drama. Você não precisava vir até aqui à noite por causa disso, Chloe. Não é drama, é minha propriedade. Me devolve. Maia suspirou como se eu fosse uma criança difícil. Caminhou até a penteadeira no corredor. Eu a acompanhei com os olhos e abriu uma gaveta. Mexeu devagar, deliberadamente tomando seu tempo, como se aquilo fosse um favor enorme da parte dela. Quando virou, tinha apenas o colar na mão. A pulseira está com o fechinho quebrado. Eu estava esperando o Ethan levar para consertar para você. Olhei para ela fixamente. E os brincos? Uma pausa mínima num dos estojinhos por aqui. Deixa eu achar. Ela voltou para a gaveta. Abriu mais 2. Abriu uma terceira. Então se virou com uma expressão que tentava parecer apologética, mas que eu agora reconhecia como puro cálculo. Chloe, acho que deixei guardado em outro lugar. Me dá uns dias e eu, Maia.
Interrompi com voz baixa. Eu não vou embora sem os 3 itens. O sorriso dela caiu por 1 milésimo de segundo. Depois voltou, mas desta vez com uma camada de gelo por baixo. Tá bom, calma. Ela pegou o celular e começou a digitar. Vou pedir para o Ethan trazer a pulseira agora. Meu estômago torceu, mas mantive a expressão neutra. Claro, é claro que ela ia chamar reforços. 3 minutos depois, ouvi a chave virando na fechadura. Ethan entrou como se aquele apartamento fosse a casa dele. Trouxe um saquinho de papel, comprou algo no caminho, colocou na bancada da cozinha sem olhar para mim, depois se virou, me viu e a expressão dele passou por uma sequência rápida de cálculos. Surpresa, irritação, compostura forçada. Chloe, não sabia que você vinha aqui. Vim buscar o que é meu. Ele largou as chaves no gancho perto da porta. O gancho que ele mesmo havia instalado naquele apartamento. Percebi agora. E cruzou os braços com uma calma ensaiada. Você podia ter pedido para mim. Eu teria buscado para você. Como você buscaria a pulseira se ela estava com um consertador? Silêncio. Maya se intrometeu com leveza cirúrgica. Ethan, a Chloe quer as joias de volta hoje. Você trouxe? Ele tirou a pulseira do bolso. Simplesmente tirou, sem cerimônia, como quem carrega uma chave qualquer. Ou seja, não estava com nenhum consertador. Estava com ele. Peguei a pulseira, o colar e olhei para Maya e os brincos. Dessa vez ela não tentou ganhar tempo. Foi até o quarto, voltou com uma caixinha de veludo azul, a minha caixinha de veludo azul, e me entregou sem olhar nos meus olhos. Abri. Os 2 brincos estavam lá. Fechei a caixinha. Obrigada, disse e virei para ir. Chloe. A voz de Ethan veio pelas minhas costas, suave, mas com um fio de autoridade que ele usava quando queria me controlar, sem parecer que estava me controlando. Você está agindo de um jeito que vai fazer todo mundo se sentir mal desnecessariamente. Não precisa criar clima. Parei com a mão na maçaneta. Respirei 1 vez, 2. Virei o suficiente para que eles vissem meu perfil. Vocês 2 estão juntos há quanto tempo? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Este tinha peso, tinha textura. Eu o senti se instalar no apartamento como névoa densa. Maya abriu a boca, fechou. Ethan deu um passo à frente. Chloe, você está... Não me responde agora. Abri a porta. Só quero que vocês 2 saibam que eu sei e que está tudo bem. Saí. O corredor estava frio e silencioso. Esperando o elevador, ouvi a voz abafada de Ethan do outro lado da porta. Ela não sabe de nada. Ficou chateada com as joias. Só isso. E a resposta baixinha de Maya segura demais para alguém que deveria estar com medo. Tenho certeza que ela não se inscreveu no processo seletivo. Ela nunca faria isso para mim. O elevador abriu. Entrei. Quando as portas se fecharam, os cantos da minha boca subiram sozinhos. Ela tem certeza, né? Já no Uber de volta para casa, o telefone vibrou. Uma mensagem do grupo do hospital. Os avaliadores do processo seletivo para a especialização haviam enviado um comunicado de última hora. Os resultados seriam divulgados amanhã ao meio-dia. Não em 2 dias, como previsto anteriormente. Amanhã, ao meio-dia. Encostei a cabeça no banco e fechei os olhos enquanto a cidade passava pelas janelas escuras. Cada semáforo vermelho parecia 1 segundo a mais que eu precisava para organizar os pensamentos, mas no fundo os pensamentos já estavam organizados. Desde a noite anterior, quando apertei o botão de enviar 1 segundo antes da meia-noite, alguma coisa dentro de mim havia se encaixado no lugar certo. Quando cheguei em casa, o Maine Coon estava deitado em cima da minha mochila médica com a arrogância soberana de quem paga aluguel e cobra condomínio. E aí? Ele murmurou preguiçosamente, sem se dignar a abrir os olhos. Conseguiu as joias? Consegui. Bom, ele bocejou, mostrando dentes pequenos e afiados. Porque amanhã vai ser um dia muito mais interessante do que você imagina. Olhei para ele por um longo momento. Você sabe de alguma coisa que eu não sei? Ele abriu um olho dourado e me encarou com aquela expressão que eu já estava aprendendo a reconhecer. A mistura irritante de superioridade e diversão. Eu sei de muita coisa que você não sabe. Fechou o olho de novo. Por isso você me dá ração premium e eu generosamente continuo te salvando de você mesma. Desliguei a luz do quarto e me deitei vestida. A caixinha de veludo azul pousada sobre o peito como um escudo. Não consegui dormir por muito tempo, mas pela primeira vez em semanas, não foi a angústia que me manteve acordada. Foi a antecipação. Às 11h58 da manhã seguinte, o corredor do hospital estava deserto. Todo mundo do departamento havia se concentrado na sala de reuniões para aguardar o comunicado oficial. Eu estava encostada na parede do lado de fora, mexendo no celular, sem ler nada, apenas esperando o relógio virar. Maya chegou 2 minutos antes do meio-dia. Estava impecável. Batom nude, jaleco engomado,
cabelo preso com aquela presilha dourada que ela usava só nas ocasiões em que queria ser lembrada. Quando me viu, cruzou o corredor com passos calculados e parou ao meu lado, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Boa sorte, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Para você também, respondi. Ela olhou para a tela do meu celular, travado, sem nada aberto, e inclinou levemente a cabeça. Você parece calma. Estou. Ela não gostou daquilo. Eu vi nos ombros dela, num enrijecimento quase imperceptível. Maya era acostumada a me ver ansiosa, buscando aprovação, precisando de palavras de conforto que ela mesma raramente oferecia de verdade. A minha calma a desorientava mais do que qualquer confronto. Às 12 em ponto, o celular de todo mundo vibrou ao mesmo tempo. Abri o e-mail com um toque. Prezada doutora Chloe Park, é com grande satisfação que comunicamos sua aprovação para a vaga de especialização clínica em medicina interna avançada. Sua inscrição foi avaliada como a mais completa e tecnicamente fundamentada entre os candidatos desta edição. Aguardamos sua confirmação de aceite em até 48 horas. Fechei o e-mail. Guardei o celular no bolso. Do outro lado do corredor, ouvi o som que eu esperava, o silêncio abrupto de Maya, seguido de um clique seco, quando ela trancou a própria tela. Não olhei para ela. Entrei na sala de reuniões. O Dr. Henrique Leal me chamou no final do turno. Ele era chefe do departamento havia 12 anos. Um homem de poucos sorrisos e muita precisão, do tipo que só falava quando tinha algo real a dizer. Fechou a porta da sala e me indicou a cadeira à frente da mesa. Sua inscrição chegou 57 segundos antes do prazo, ele disse, sem preâmbulo. Eu quase não a abri. Mas abri. Abri. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Chloe, eu preciso que você entenda o peso dessa vaga. Em 18 meses, a candidata selecionada vai assumir a coordenação clínica do novo ala de medicina interna. Não é só uma especialização, é uma sucessão. Eu sabia. O Maine Coon havia me dito isso semanas atrás, mas agora o via confirmado pela boca do homem que assinaria minha indicação. Eu entendo, doutor. Eu precisava ter certeza. Ele abriu uma pasta e deslizou um documento em minha direção. Confirme o aceite aqui e não conte até o anúncio oficial na sexta-feira. Assinei. Quando saí da sala, Maya estava parada no corredor, fingindo consultar o prontuário eletrônico numa das estações de trabalho. Ela viu a pasta na minha mão, viu minha expressão, calculou. O doutor Leal te chamou? Ela perguntou com leveza demais. Assuntos administrativos. Respondi e segui em frente. Naquela noite, o Maine Coon estava acordado quando cheguei em casa, sentado sobre a escrivaninha, ao lado do contrato da propriedade rural que eu havia guardado na gaveta. De alguma forma, ele havia aberto a gaveta sozinho e estava com uma pata apoiada sobre o envelope, como se fosse um executivo revisando relatórios. Como você abriu isso? Perguntei. Tenho dedos oponíveis em espírito, respondeu ele, impassível. Sente. Temos que falar. Sentei na cadeira. Ele empurrou o envelope na minha direção com a pata. Meu contato felino na prefeitura confirmou. A votação para a desapropriação da área está marcada para a próxima quinta-feira. Sessão fechada. O anúncio público sai na semana seguinte. Seus olhos dourados me encararam sem piscar. Você tem 3 dias para decidir se quer vender antes ou esperar a valorização total. Espero. Bom, ele bocejou. E as joias? Abri a caixinha de veludo azul sobre a mesa. Sob a luz do abajur, o ouro sólido faiscou com uma intensidade que eu nunca havia prestado atenção antes de recuperá-las. Vou avaliar amanhã. Os preços estão no pico. Correto. O gato desceu da escrivaninha com dignidade monumental. Você está aprendendo. Fui até a janela. Lá embaixo a rua estava quieta. Peguei o celular e abri o histórico de conversas com a Maya. 4 anos de faculdade, 6 anos de hospital, centenas de mensagens, a maioria dela pedindo, a maioria minha entregando. Deslizei devagar, sem pressa, até chegar numa mensagem de 2019. Uma foto dos 2 copos de vinho que havíamos tomado no meu apartamento depois de ela passar na residência. A legenda dela naquele dia havia sido: "O que eu faria sem você, Chloe?" Eu havia respondido com um coração vermelho. Fechei o aplicativo. "O que você faria sem mim, Maya?" Pensei. Está prestes a descobrir. E foi exatamente naquele momento que me dei conta. Durante todos esses anos, eu havia sido o andaime, a estrutura invisível que sustentava tudo, enquanto outra pessoa ficava com o crédito da construção. E andaimes, por definição, são removidos quando o trabalho está pronto. Só que desta vez, eu estava removendo a mim mesma, antes que eles tivessem a chance de me desmontar. O Maine Coon pulou no sofá, enrolou-se numa bola perfeita e fechou os olhos. "Dorme",
Ele murmurou. Quinta-feira vai ser longa e a sexta-feira ainda mais. Na quinta-feira de manhã, acordei antes do alarme. O Maine Coon já estava sentado na beira da cama me encarando, como se houvesse marcado uma reunião às 6 da manhã e eu estivesse atrasada. Fui até a cozinha, preparei café. Abri o notebook e esperei. Às 9h17, a notificação chegou no meu e-mail de alertas imobiliários. Prefeitura aprova por unanimidade desapropriação da Zona Rural K7 para projeto de expansão de complexo de entretenimento. Indenizações serão calculadas com base no valor de mercado atualizado. Proprietários afetados serão contactados nas próximas 72 horas. Zona Rural, K7. O chiqueiro que eu havia comprado por 800 mil. Fechei o notebook devagar, coloquei a xícara de café na pia. Sentei no chão da cozinha, encostei as costas no armário e fiquei assim por exatos minutos respirando. O Maine Coon veio até mim, sentou do meu lado e disse com uma generosidade inédita. Você pode comemorar. Ninguém está vendo. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu ri. No hospital, a quinta-feira passou num ritmo que parecia normal para todo mundo, exceto para mim. Maya estava quieta, aquela quietude diferente da calma. Era o silêncio de quem está calculando e ainda não encontrou a resposta. Ela havia tentado me ligar na quarta à noite 2 vezes. Não atendi. Ela havia mandado mensagem perguntando se eu estava bem. Respondi com um ponto. Ela não soube o que fazer com isso. No intervalo do almoço, Ethan apareceu na entrada do refeitório. Estava de terno. Ele raramente usava terno numa quinta-feira. Procurou meu rosto no ambiente e, quando me encontrou, atravessou o salão com aquela caminhada lenta e confiante que ele havia desenvolvido ao longo dos anos. A caminhada de quem nunca precisou correr atrás de nada, porque sempre havia alguém correndo por ele. Sentou do meu lado sem perguntar. Precisamos conversar, ele disse. Estou almoçando, Chloe. Ele abaixou a voz. O que aconteceu com a Maya foi... Ethan, interrompi sem levantar os olhos do prato. Eu não quero essa conversa aqui, nem agora. Quando então? Finalmente olhei para ele. Demorei o suficiente para que ficasse desconfortável. Quando eu decidir, disse. Até lá. Você espera. Ele não estava acostumado a esperar. Vi isso no maxilar travado, na forma como os dedos tamborilaram uma única vez sobre a mesa antes de ele se controlar. Por 10 anos, eu havia ajustado meu ritmo ao ritmo dele. Havia encurtado minhas opiniões, diluído minhas reações, dobrado minha agenda para caber na dele. Agora que eu simplesmente não estava fazendo isso, ele não sabia onde se colocar. Ele se levantou. Você está sendo injusta. Pode ser. Concordei e voltei ao almoço. Na sexta-feira, ao meio-dia, o Dr. Leal convocou o departamento para a sala de reuniões. Maya chegou antes de mim. Estava sorrindo. Um sorriso tenso, mas estratégico. O sorriso de quem ainda acredita que pode reverter um placar que não sabe que já foi definido. Ethan estava do lado de fora, no corredor esperando. Ele não tinha acesso à reunião, mas havia aparecido de qualquer forma. Para apoiá-la, supunha, ou para comemorar junto, caso as coisas corressem como eles haviam planejado. O Dr. Leal entrou, fechou a porta e foi direto ao ponto. Após análise criteriosa das inscrições, o comitê clínico selecionou a doutora Chloe Park para a vaga de especialização em medicina interna avançada, com início previsto para o próximo semestre. Ele fez uma pausa curta. Doutora, Park também assumirá, ao término da especialização, a coordenação clínica do novo ala. Parabenizamos a selecionada e agradecemos a todos os candidatos. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Depois disso, alguns colegas bateram palmas. Outros vieram me cumprimentar com apertos de mão e abraços rápidos. Eu agradecia a cada um com calma, sem olhar para Maya, mas eu a ouvi. Não palavras. Apenas o som da cadeira raspando no chão quando ela se levantou abruptamente. O clique rápido do seu salto saindo da sala antes que as palmas terminassem. Quando finalmente olhei, ela já havia ido. Saí da reunião e encontrei Ethan no corredor sozinho. Maya havia passado por ele e não havia parado. Ele estava com o celular na mão, a tela virada para baixo, a expressão de quem acabou de ler algo que não deveria ter lido. Levantou os olhos quando me viu. Você sabia? Ele disse. Não era pergunta. Sim. Desde quando? Desde que enviei a inscrição, respondi. Na noite em que você me ligou para usar meu dinheiro para comprar carro para a Maya. Ele ficou pálido. Chloe, recebi uma notificação esta manhã. Tirei o celular do bolso e virei a tela para ele. O e-mail da prefeitura com a aprovação da desapropriação. Deixei ele ler. Vi os olhos dele percorrendo as linhas, pousando no nome da zona rural, voltando para mim com uma expressão que era uma mistura de incredulidade e algo que se parecia muito com medo. Comprei aquele terreno na semana passada. 800 mil.
A indenização estimada está entre 8 e 12 milhões, dependendo da avaliação final. Ethan não disse nada. Aquele dinheiro que você queria usar para a Maya. Guardei o celular. Virou isso. Passei por ele em direção à saída. Já estava quase no fim do corredor quando ele finalmente falou com uma voz que eu mal reconheci. Pequena, sem o verniz de sempre. Você não está com raiva? Parei. Pensei honestamente na pergunta. Já fui. Respondi sem me virar. Mas raiva não rende juros e saí. 3 semanas depois, recebi a ligação às 14h23 de uma terça-feira. Estava no ambulatório entre um atendimento e outro, quando o número desconhecido apareceu na tela. Atendi sem saber o que esperar. Era um advogado da prefeitura, voz formal e objetiva, me informando que a avaliação final da propriedade havia sido concluída. O valor aprovado para a indenização era de 10 milhões e 200 mil. Agradeci com educação, desliguei e fiquei parada no corredor por um instante, olhando para a parede na minha frente. 10 milhões de um chiqueiro abandonado. Fui até o banheiro, abri a torneira, deixei a água fria correr sobre os pulsos por alguns segundos. Depois me olhei no espelho e pensei, esta sou eu. A mesma que há menos de um mês estava prestes a gastar tudo num carro. A mesma que por 10 anos havia confundido ser generosa com ser invisível. Respirei fundo, fechei a torneira, voltei ao trabalho. A história de Maya e Ethan durou exatamente 18 dias depois do anúncio da especialização. Eu soube pelos corredores do hospital, da forma como sempre se sabe essas coisas, em pedaços, através de quem não consegue segurar informação. Aparentemente, sem a vaga de especialização, o plano deles havia desmoronado. A mudança para Chicago dependia da bolsa que Maya não havia conseguido. O loft que eles haviam escolhido dependia de uma renda que, sem a promoção futura, não existia. E sem o projeto, o que restava entre eles eram 2 pessoas que haviam se unido em torno de algo que eu havia impedido, sem nem precisar confrontá-los diretamente. Maya pediu transferência para outra unidade do hospital. Ethan me mandou uma mensagem longa numa quinta-feira à noite. Li uma vez, guardei o celular na gaveta e não respondi. Não havia nada a responder. Ele havia escrito sobre arrependimento, sobre erro, sobre querer conversar. Mas arrependimento sem consequência é só desconforto disfarçado de virtude. Eu havia aprendido isso com um gato de raça que ninguém havia me pedido para criar. O Maine Coon estava deitado no centro do sofá quando cheguei em casa naquela noite. Não nas bordas. Não encostado no braço. No centro absoluto, como um monarca ocupando o trono por direito divino. Coloquei a bolsa na mesa e fiquei olhando para ele. Você sabia que ia dar certo, eu disse. Eu sabia que você ia deixar dar certo. Ele corrigiu com a precisão irritante que era sua marca. São coisas diferentes. Sentei no único espaço disponível do sofá. Na beirada, porque ele havia tomado o resto. Por que você me ajudou? Você não me conhecia. Ele abriu um olho dourado e me encarou por um longo momento. Porque eu ouvi o que eles disseram sobre você antes de me empurrarem para cá. O olho se fechou. Disseram que você era fácil, que jamais reagiria, que não tinha instinto de sobrevivência. Uma pausa. Nada me irrita mais do que subestimar alguém na minha frente. Fiquei em silêncio por um instante. Então foi por orgulho. Foi por princípio. Ele respondeu. A diferença importa. Na manhã seguinte, fui até uma joalheria de confiança e avaliei o conjunto de ouro. O preço do metal havia subido ainda mais nas últimas semanas. Os 3 itens juntos, pulseira, colar e brincos, renderam uma quantia que me fez piscar 2 vezes quando o avaliador virou o papel na minha direção. Não vendi, decidi guardar. Algumas coisas valem mais pela história do que pelo preço. Aquele conjunto havia passado meses nas mãos de alguém que acreditava que eu nunca pediria de volta. Recuperá-lo não havia sido sobre o ouro. Havia sido sobre aprender que eu tinha o direito de pedir o que era meu e que o mundo não desmorona quando eu faço isso. 2 meses depois, iniciei a especialização. No primeiro dia, o Dr. Leal nos reuniu numa sala pequena. Apenas 4 médicos selecionados em todo o país. E disse uma coisa que ficou comigo. Vocês não estão aqui porque foram os mais brilhantes. Estão aqui porque foram os que não desistiram quando seria mais fácil deixar passar. Pensei no cursor piscando sobre o botão de envio. Às 23h59. Pensei na ligação do Ethan chegando 1 segundo depois, exigindo saber por que eu havia cancelado a reserva do carro. Pensei em como eu havia respondido com calma, desligado o telefone e ido dormir. Às vezes, a virada mais importante da sua vida não tem música dramática, não tem confronto gritado no corredor, é só um botão que você aperta sozinha no silêncio do seu quarto, quando ninguém está olhando.
Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei o Maine Coon sentado sobre o peitoril da janela, observando a rua lá embaixo A com história é expressão realmente muito boa, filosófica. pessoal, né? Primeiro Vocês estão dia, chegando até ele disse aqui sem é virar. porque realmente é uma Primeiro história dia, muito boa, né? confirmei. E é Joguei uma a história mochila que eu no tô sofá gostando e fui até bastante e a vou cozinha trazer abrir no a futuro. geladeira. E foi bom? Claro que foi. Ele finalmente se virou, me encarando com aqueles olhos dourados que eu havia aprendido a levar muito a sério. Você parou de pedir permissão para ocupar o espaço que sempre foi seu. Tirei um iogurte da geladeira e fechei a porta. Olhei para ele por um momento longo. Você é um gato muito incomum, disse. Eu custei 80 mil, respondeu ele com toda a dignidade do mundo. O mínimo que você poderia esperar é que eu fosse comum. Abri o iogurte e sorri. Naquela noite, sentada à mesa com o contrato da propriedade à minha esquerda e o documento de confirmação da especialização à minha direita, entendi com uma clareza que nenhum livro havia me dado. O maior erro que cometi não foi confiar nas pessoas erradas, foi acreditar que precisava encolher para que elas coubessem. Pessoas que realmente te amam não precisam de espaço conquistado às suas custas. E as que precisam, bem, essas você aprende a reconhecer. Às vezes com o tempo, às vezes com uma traição. E em casos muito específicos, com a ajuda de um Maine Coon puro sangue de 80 mil que ninguém teve competência de merecer, exceto você.